vamos fazer mais um exercício aqui utilizando os conceitos de tensão normal. E o enunciado pede aqui que a gente faça uma análise da tensão máxima sobre esse elemento aqui, né? Esse exercício é um pouquinho diferente do exercício anterior, porque nesse caso nós não conhecemos o valor de P, certo? E também porque a estrutura, conforme ela está posta aqui, e também temos elementos inclinados, né? Isso coloca uma certa dificuldade aqui para que a gente possa fazer o cálculo do esforço, tá bom? E também a direção em relação a qual que a gente vai escolher para poder fazer o cálculo, porque, veja, aqui o nosso interesse é o cálculo da força máxima e não o cálculo da tensão, né? A tensão, nós vamos imaginar, né, o que ele está falando. Olha, a barra possui seção retangular de 12 por 6, essa barra aqui, né? Então, a gente está vendo a vista lateral, então a gente está vendo os 12 milímetros, e na profundidade aqui ela tem 6 milímetros. Ela é feita de aço, cuja tensão máxima admissível é de 450 megapascal, né? Então, considerando que a tensão máxima sobre essa barra só pode chegar até 450, ou melhor, não pode nem chegar a 450, eu vou determinar o valor de P. Quer dizer, eu aplico uma carga P aqui, essa carga vai se propagar, né, através dos elementos, buscando os apoios, né, para descarregar na fundação, vamos dizer assim, e eventualmente esse esforço, né, uma parte desse esforço vai se propagar por essa barra, que é o que a gente está interessado em saber. Só que como nós não conhecemos o valor de P, a gente não sabe se é 10 kN, 20 kN, e na verdade é o que a gente está querendo procurar. A forma de resolver o problema vai ser semelhante, nós vamos usar as mesmas equações, né? Só que a gente vai ter que lidar com o incômodo de ter uma incógnita dentro da equação. É uma coisa que a gente não conhece, tá bom? Mas o modo de resolver é o mesmo. Veja, a gente resolveu os exercícios anteriores, né, para o cálculo de tensão da seguinte forma. Nós vamos analisar a barra AC, que vai estar sofrendo tensão normal. O cálculo da tensão normal é feito assim: força sobre o elemento dividido pela área da seção transversal, certo? Então, a força, ela diz respeito à forma como a estrutura está posta, os apoios, os esforços aplicados, né? E a área depende da seção transversal do material, do elemento, né? Que no caso é essa barra AC, certo? Bom, vamos começar pelo cálculo da força F. Bom, para início, né, a gente precisa lembrar de que para encontrar o valor da força F, AC, né, sobre a barra AC, que está aplicada aqui, nós precisamos fazer um diagrama de corpo livre. Um diagrama de corpo livre sobre o elemento. Veja, isso é muito importante. Sobre qual elemento eu vou aplicar o diagrama de corpo livre? Não é sobre o elemento de interesse. Por que não? Porque sobre o elemento de interesse não tem o esforço que a gente está relacionando, que é o esforço P, né? Então, nós precisamos fazer o diagrama de corpo livre sobre o elemento que recebe o carregamento de interesse, né? Que é esse carregamento P aqui. Então, nesse caso, e além disso, esse elemento precisa também estar vinculado ao elemento que nos interessa, né? Que no caso, então, que cumpre esse papel de estar vinculado à carga e vinculado ao elemento que nos interessa é a barra BCD. Então, nós vamos fazer um diagrama de corpo livre, DCL, sobre a barra BCD. Muito bem, nesse momento eu não preciso conhecer as dimensões da seção transversal da barra, nem da barra BCD, porque a gente está fazendo cálculo de esforço. Depois é que a gente vai olhar para a geometria, tá bom? Então vamos lá. Fazendo o diagrama de corpo livre dessa barra, eu vou colocar a própria barra, vou aplicar os esforços, né? Eu tenho aqui a carga P aplicada na ponta. Lembrando que eu não conheço essa força, não tem problema. Eu tenho também a carga que vai aplicada no elemento AC,
né, que é a força que nos interessa nesse momento, que eu vou chamar de FAC. E eu tenho também os apoios aqui sobre o ponto B, né, que eu vou chamar então de BH e BV. Certo? Muito bem. Bom, então, esse é o diagrama de corpo livre. Está pronto, né? Na verdade, para que ele fique mais completo, né, nós vamos colocar aqui o ângulo, porque eu vou precisar desse ângulo para fazer a decomposição da força FAC. Esse ângulo alfa, né? Como é que a gente vai encontrar esse ângulo alfa? Ora, ele corresponde ao ângulo alfa aqui na geometria. É esse mesmo ângulo alfa. E para determinar esse ângulo, eu posso lançar mão da geometria desse triângulo retângulo aqui, ó. Ou melhor, aqui. Isso daqui forma um triângulo retângulo. Portanto, né, vou redesenhar esse triângulo aqui. Né, colocando os pontos A, C, B. Aqui o ângulo que nos interessa, o ângulo alfa. E nós temos as dimensões, né? Conhecemos as dimensões. Essa dimensão aqui nós conhecemos. Vale 15 centímetros. Esta daqui nós conhecemos também, vale 20. E por conhecer as funções trigonométricas, né, nós sabemos que a função tangente de um ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Bom, quem é o cateto oposto do ângulo alfa? É esse ângulo, é esse lado, né? Que está oposto a ele, está do outro lado. Veja, aqui a gente tem o ângulo de 90 graus. Né? O ângulo que nos interessa é esse ângulo alfa e oposto a ele está o lado de 20 centímetros. Então, no lugar do cateto oposto aqui, eu vou colocar 20. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é esse ângulo que está do ladinho, né? Adjacente significa quem está do lado. Então, o cateto adjacente é 15 centímetros. Então, 20 por 15. Para encontrar o valor do ângulo alfa, nós vamos procurar, então, a função inversa da tangente. Porque é a inversa da tangente, né, que é chamado de arctangente, e que na calculadora científica comum é chamado de tangente a menos 1. Para acessar essa função, normalmente a gente precisa apertar o Shift da calculadora e logo acima, em detalhe, acima do botão da tangente, tem a tangente a menos 1. Então a gente calcula tangente a menos 1 de 20 por 15 vai ser igual ao valor do ângulo. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar a Shift tangente de 20, aí lá parênteses, né? Dividido por 15. Encontrei um ângulo de... um detalhe importante. Na parte de cima da sua calculadora, que fez com que eu encontrasse um valor errado aqui, existem 3 opções. Pode estar uma letrinha R, pode estar uma letrinha G e pode estar uma letrinha D, né? Acima da calculadora. Se tiver uma letrinha R, nós estamos usando ângulos radianos. Se tiver uma letrinha G, nós estamos usando um ângulo muito pouco utilizado, chamado grado.
E se tiver uma letrinha D, nós estamos usando o grau, que é o que a gente está procurando, né? Nós queremos saber o valor em graus. Então, a gente tem que apertar o modo da calculadora para poder deixar o D aqui em cima. Então, eu vou fazer isso daqui. Pronto. Tá em graus, eu vou pegar a função tangente de novo, tangente a menos 1 de 20 dividido por 15. Pronto, agora sim, 53,13 graus. Muito bem, encontrei o valor do ângulo. Agora eu posso fazer um passo intermediário aqui, né? Nos exercícios anteriores que a gente utilizou, não existiam forças inclinadas e, portanto, a gente não lançou mão, nem pensou em ângulos, né? Mas aqui, como eu tenho essa força FAC inclinada, eu preciso desse ângulo alfa justamente para fazer a decomposição do esforço FAC. Então, vamos lá. Decomposição de FAC. Por que eu estou fazendo essa decomposição? Porque eu tenho um esforço inclinado. Então, eu preciso transformar essa força em uma componente que esteja na direção x, né? Isso vai facilitar para eu fazer o cálculo do somatório dos esforços na direção x, e uma força na direção y. Isso vai facilitar para eu fazer o cálculo na direção y. Então, eu vou só reposicionar esse nome aqui, para poder ficar mais fácil da gente desenhar. Mas então eu vou ter as componentes aqui, ó. Vou ter uma componente vertical, que eu vou chamar de FACY, e tem uma componente horizontal, que eu vou chamar de FACX. Bom, se eu observar, né, esse triângulozinho aqui, ele tem o mesmo formato desse triângulo da geometria, né? Então, isso quer dizer que as mesmas funções trigonométricas utilizadas para a gente poder fazer o cálculo de alfa vão ser as mesmas funções que a gente vai utilizar para poder encontrar os valores de FACX e FACY. Na verdade, não é que a gente vai encontrar os valores, tá? Porque como a gente não conhece o valor de P, a gente vai deixar em função de P. Muito bem, então, para decompor, o que eu vou fazer? Vou utilizar aquele triângulozinho lá, em que eu tenho o esforço. Tenho o esforço horizontal, vertical, que é o FACY. E tem a componente horizontal, FACX. E tenho também o esforço, né, que está inclinado ali naquela direção, que é o próprio FAC. Aqui nós temos o ângulo, né, alfa, e aí veja, as outras funções além da tangente são seno de alfa, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E a função cosseno, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Bom, o cateto oposto ao ângulo alfa aqui, do ponto de vista dos vetores de força, é o FACY. E a hipotenusa é o próprio vetor vermelho, que é o FAC. Mesma coisa para o cosseno de alfa, né? O cateto adjacente aqui é o FACX.
e a hipotenusa FAC. Quando eu fizer, né, o rearranjo dessas equações, então deixa eu só reorganizar aqui. O que é fazer o rearranjo? Eu vou passar essa força FAC para cá multiplicando, a força FAC para cá multiplicando. Então, passando ela, está dividindo, né? Então, eu vou passar essa força multiplicando. FAC, seno de alfa, é igual a FACY. Então, aqui eu deixo o FACY e depois o FACX também em função de FAC, mesmo que eu não conheça FAC, não tem problema. Mesma coisa eu vou fazer aqui, passar o FAC que está dividindo e vai passar multiplicando. Vai ficar então FAC cosseno de alfa é igual a FACX. Pronto. Tenho aqui as duas funções trigonométricas. Só para ficar mais bonitinho, né? Eu vou passar, então, vou dar o tombo na equação. Isso daqui que estava para cá, eu vou passar para cá. Isso daqui que estava aqui, eu vou passar para cá. Mesma coisa do lado de cá. Só para ficar mais organizadinho, veja que eu só manipulei a equação, né? FACY igual a FAC seno θ, seno alfa. FACX é igual a FAC cosseno alfa. Muito bem. Depois, então, de feita a decomposição, a gente vai passar para as equações de equilíbrio, certo? Vamos lá, mais uma página aqui. Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Bom, aqui veja, deixa eu só voltar ali para... Olha só, aqui eu tenho um corpo extenso, as forças estão aplicadas em pontos diferentes do meu elemento. Então, seria interessante, né, para que eu pudesse determinar somente o valor de FAC, eu vou fazer o somatório dos momentos no ponto B, porque aí, lembra, eu vou eliminar a necessidade de conhecer BH e BV, vão aparecer, e veja também, FAC, FACX, vai ficar somente FACY e P. A gente vai ver por quê, tá bom? Então, vamos aplicar o somatório de momento em relação ao ponto B. Vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto B. Isso tem que ser igual a zero. Lembrando que Lembrando não, isso é uma arbitrariedade, né? A gente que escolhe. Eu vou considerar que todo mundo que faz o momento ou a rotação nesse sentido anti-horário é positivo, tá bom? Então vamos lá. Momento em relação ao ponto B, como se a gente estivesse pegando a viga aqui, né? Colocasse um pino aqui no ponto B e todas as forças tentassem fazer a rotação para lá ou para cá da minha viga, né? Vamos ver quais são as forças que vão de fato provocar a tendência de rotação. Olha só, a força BH e BV não provocam tendência de rotação porque elas estão passando exatamente por cima do ponto. Então isso não provoca momento. A mesma coisa acontece para FAC. Veja só, FAC ele é uma força cuja linha de ação é a direção daquela força, né? Olha, a linha de ação dessa força ela passa em cima do ponto B. Então ela também não vai ter distância e não vai provocar momento em relação ao ponto B, tá bom? Então ela também não vai entrar nessa equação. Olha,
FAC eu já decompus, quando a gente decompõe, a gente transforma a força em duas, né? Então a gente não precisa mais considerá-la. Estou considerando apenas FACX, FACY e FACX. Já vimos que FACX não provoca momento, apenas FACY e P. Não. O momento provocado pela força FACY é um momento anti-horário. Então é um momento positivo, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. O momento provocado pela força FACY é FACY vezes a distância. Né? Qual distância é entre o ponto de aplicação da força FACY e o ponto B? A distância aqui é de 15 centímetros. Né? Então, vou colocar aqui, ó, FAC vezes 15. É positivo, hein? Lembrando que esse momento é positivo. O momento provocado pela força P, está aqui, ó, essa força P está aplicada nesse ponto aqui, ela é no sentido horário, sentido horário, né? Portanto negativo, e ela equivale ao valor da força P, mesmo que a gente não saiba o valor. Imagina que a gente saiba, né? Imagina que a gente saiba. É assim que a gente faria. Então, a força de P vezes a distância até o ponto B. No caso, a distância é os 15 centímetros mais 10, então 25 centímetros. Beleza. Então, vai ser a força P provoca um momento negativo, que equivale a P vezes 0,25. Né? Ah, não, desculpa. Estamos colocando tudo em centímetros, né? Nesse caso, não tem problema, porque a gente está fazendo uma comparação, tá? Então, não tem problema, eu não preciso colocar nas unidades do Sistema Internacional. Deixa eu voltar aqui no quadro. Então, vai ficar assim, ó, menos P vezes 25 centímetros, né? É o momento provocado por essa força. Então, eu vou passar o P para lá, né? Ele está negativo. O P com 25, né? Ele vai positivo. Então, ele vai pular para lá, vai ficar positivo. Só vou trazer mais para perto. E o 15 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 15, passando dividindo, temos consigo, aqui não é x não, eram vezes, né? Eu consigo, então, simplificar isso daqui por dividindo por 5 e por 5. Nem é tão necessário assim. Na verdade, eu acho que é mais fácil até a gente já dividir 25 por 15, né? Que aí já fica um número pronto. Então, 25 dividido por 15 é igual a 1,67. Então, vai ficar 1,67 vezes P. Pronto. Esse é o valor de FACY. Só que eu sei que também, a gente já calculou, FACY é igual a FAC seno de alfa. Então, eu vou substituir aqui no lugar de FACY, eu vou colocar FAC seno de alfa. Então, vai ficar FAC vezes o seno de alfa igual a 1,67P. Vou passar o seno dividindo, né? FAC é igual a 1,67 dividido pelo seno. Como a gente já sabe o valor do ângulo, né? Olha aqui, o ângulo a gente encontrou 53,13. Vezes P. Vou fazer também essa divisão aqui para ficar um número só. Isso dividido por seno de 53,13. Pronto. 2,08. Então, vai ficar FAC é igual a 2,08P. É quase o dobro, né? FAC vai ser praticamente o dobro da carga P. Muito bem.
Então, olha só, a gente já conhece o valor da força FAC se nós conhecêssemos P. Então, vamos supor que a gente conheça o valor de P, portanto, a gente já conheceria o valor de FAC. Muito bem. Feito isso, então, agora a gente parte para a segunda etapa, que é calcular o valor da área da seção transversal. Nesse caso, trata-se de uma coisa muito simples, né? Porque aquele tirante, aquela barra, ela é retangular. E ela é retangular de dimensões conhecidas, né? Que vai ser 12 por 6 milímetros. Aqui sim vamos transformar para metros, para a gente poder já sair com o valor em metros quadrados, tá? Só para entrar com essa informação dentro da equação. Muito bem. 12 é o mesmo que 0,012 e 6 é o mesmo que 0,006, tudo já em metro, né? Então, a resposta para isso daqui, melhor dizendo, a área da seção transversal retangular é igual a 0,012 vezes 0,006. Então, isso me dá, colocar aqui, vou colocar no formato... esse daqui vai ser um número muito pequeno, né? Então, 7,2 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Certo? Pronto. Já encontramos aqui também a área. Agora nós vamos aplicar na equação da tensão. Você pode ainda estar estranhando, né? Poxa vida, mas eu não sei o valor de FAC, né? Que é a força aplicada sobre a barra. Como é que eu vou calcular a tensão se eu não sei? Não tem problema. A gente pode levar essa expressão aqui mesmo que a gente não saiba o valor. Então vamos lá, cálculo de tensão. Cálculo de tensão. Como é que vai ficar o cálculo de tensão? Olha, a fórmula da tensão é sigma é igual a força dividido pela área, né? Bom, qual que é a força? A força conhecida é 2,08P. Então, tensão é igual a 2,08 de P dividido pela área, que é 7,2 vezes 10 a menos 5. E agora, o que eu faço com isso? Veja, vamos voltar lá no início do enunciado. O que ele diz? Ele diz, olha, supondo, né, considerando, melhor dizendo, que a tensão máxima admissível nessa barra, né, nesse aço, é de 450 megapascal, determine qual é a força P. Então, veja, vamos considerar que a tensão, a força P foi tal que fez o aço chegar no limite dele, na tensão máxima. Qual seria essa força P? Essa pergunta a pergunta que foi feita no enunciado é a mesma que essa pergunta. Então, veja, vamos supor, né, supondo que sigma seja igual a sigma máxima, né? Que a tensão atinge o valor da tensão máxima. Aí eu posso perguntar depois, quem foi o P que fez isso acontecer? Vamos lá. Então, a tensão máxima é de 450 megapascal. Agora, só chamar a atenção para uma coisa importante, 450 megapascal, eu não posso entrar com esse valor na fórmula, porque não é essa a unidade é só pascal. Para isso, eu tenho que lembrar que megapascal é 10 a sexta, então vai ficar 450 vezes 10 a sexta pascal. Essa é a tensão, né? Agora já colocada na unidade das equações, né? Então vou aplicar esse valor na equação aqui, nessa equação aqui, certo?
Vamos lá, vai ficar. Então, 450 vezes 10 a menos 6, isso é igual a, qual que é a força mesmo? 2,08P sobre 7,2 vezes 10 a menos 5. Ou só para ficar mais direto, eu vou colocar isso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 72 vezes 10 a menos 6. Né? Eu só estou andando com a vírgula para cá uma vez. E aí diminuo mais um aqui, certo? Então, só para reescrever, para ficar mais fácil até de calcular, isso daqui é igual a 72 vezes 10 a menos 6, certo? Bom, eu vou passar esse daqui multiplicando para lá, então vai ficar assim. Não, peraí, deixa eu rearranjar aqui, senão não vai caber. Então, eu vou passar esse número para cá, multiplicando, né, que ele estava dividindo, ele passa multiplicando. E agora eu vou pegar esse termo aqui, né, esse coeficiente, e passar dividindo. Então, vai ficar 72 vezes 10 a menos 6 vezes 450 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a 2,08 P. Então, passando para lá, dividindo. Bom, então eu vou só passar o P para o lado de cá, que fica mais visual. Dá na mesma, né? Fazendo essa conta... Ah, desculpa, 450 vezes 10 a menos 6, não, 450 vezes 10 a sexta, tá? Positivo. Então, tendo esse erro aqui, o que nós vamos fazer? Veja, aqui também é positivo. Então, ó, eu tenho 10 a menos 6, com 10 a mais 6, isso daqui vai ser igual a unidade, né? Eu vou cancelar, então, esse com esse. E agora eu tenho 72 vezes 450 dividido por 2,08. Pronto. 15.577. Pronto. Pronto. Encontramos aqui o valor da força em newtons, né? Isso seria aproximadamente 15,6 kilonewtons. Pronto. Essa é a força responsável por provocar a tensão máxima naquele elemento. Então, nós determinamos qual é a força máxima, certo? Então é isso, muito obrigado. Nós vamos colocar um exercício semelhante para que vocês possam fazer, tá bom? Bons estudos e até mais.